Idoso expulso de hotel por causa de suas roupas e aparência pobre, mas quando descobrem quem ele é todos ficam surpresos. Brandon, um senhor de respeitável idade e aparência modesta traje simples se aproximava de um hotel 5 estrelas. Vestindo um casaco desbotado e calças que já haviam visto melhores dias, além de sapatos gastos pelo trabalho árduo e constante, Brandon contemplava o hotel do outro lado da rua. A fachada, ostentando um design moderno e elegante, convidando hóspedes de alto calibre de todo o mundo. Decidido a entrar, Brandon atravessou a faixa de pedestres, chegando às portas automáticas que se para revelar o interior do hotel. O lobby, um verdadeiro espetáculo de design, exibia um piso de mármore polido que refletia as luzes de candelabros pendurados no teto alto. Plantas exóticas e obras de arte contemporâneas adicionavam um toque de vida ao ambiente predominantemente neutro. A recepção estava atendida por uma mulher jovem e elegante, cujo traje formal contrastava fortemente com a simplicidade das roupas de Brandon. Com sua postura reta e expressão profissional, ela parecia a personificação da eficiência e da cortesia. No entanto, ao notar Brandon aproximando-se, sua expressão mudou brevemente para uma de surpresa e ceticismo. Observando de alto a baixo, a recepcionista avaliou rapidamente que a aparência desgastada de Brandon não se alinhava com os padrões usualmente esperados pelos hóspedes do estabelecimento. Brandon, percebendo o escrutínio, não se intimidou. Ele caminhou até o balcão com a dignidade de alguém acostumado a ser subestimado. Sua voz era firme e calma quando ele cumprimentou a recepcionista e pediu um quarto para passar a noite. Ao falar, ele retirou uma carteira de couro envelhecido de seu bolso traseiro, que, apesar de gasta, estava organizada meticulosamente com um cartão de crédito e alguns documentos essenciais, nada que insinuasse ostentação ou riqueza, mas suficiente para cobrir suas necessidades. A recepcionista hesitou, seu instinto profissional entrando em conflito com o preconceito inicial. Ela espiou o sistema de reservas no computador brevemente, debatendo internamente sobre como proceder, antes de informar a Brandon, com uma desculpa hesitante, que o hotel estava completamente lotado, apesar de haver quartos vagos visíveis em sua tela. Brandon, com uma postura resiliente e uma paciência que só os muitos anos de vida podem ensinar, observou o crachá da recepcionista enquanto ela repetia que todos os quartos estavam ocupados. Kate, ele começou, sua voz carregada de exaustão e uma leve nota de súplica. Passei por muitas coisas até chegar aqui. Não tenho mais condições de percorrer a cidade em busca de um quarto, e tenho certeza de que há disponibilidade aqui. Ele apontou discretamente para a fileira de cartões de acesso que repousavam atrás de Kate, cada um meticulosamente alinhado ao lado de um número de quarto, claramente não utilizados. Kate, agora visivelmente encurralada pela observação astuta de Brandon, sentiu a necessidade de ser franca. Ela suspirou antes de explicar, tentando manter sua compostura profissional. Meu senhor, por favor, entenda. Este é um motel de luxo. Atendemos a um público exclusivo, que geralmente chega de carro ou táxi executivo, não a pé como o senhor. Temos uma reputação a manter e não podemos simplesmente hospedar alguém que possa comprometer essa imagem. Brandon ouviu cada palavra com uma calma resignada, mas seus olhos refletiam a decepção crescente e um vislumbre de tristeza pelo tratamento que recebia. Tudo que eu quero é um lugar para descansar. Pode ser até o quarto mais simples, com a pior vista. Não importa, ele insistiu, sua voz enfatizando que suas necessidades eram modestas. No entanto, Kate, ainda presa aos protocolos do hotel, manteve sua posição. Não é assim que as coisas funcionam aqui, ela replicou firmemente. Brandon, não querendo se dar por vencido, pediu para falar com alguém de maior autoridade, esperando talvez uma compreensão maior ou uma flexibilidade nas regras. Foi então que Tyler, o supervisor do hotel, apareceu. Ele se aproximou com uma postura rígida e formal, sem estender a mão ou oferecer um gesto de boas-vindas. Kate rapidamente relatou a situação, e Tyler, fixando seus olhos nos de Brandon, manteve uma expressão inabalável. O encontro entre Brandon e Tyler estava prestes a definir o rumo deste impasse. Tyler aproximou-se de Brandon com uma postura autoritária e formal. Ele não estendeu a mão, mantendo uma distância profissional enquanto observava a situação. Senhor, entendo que haja algum mal-entendido, começou Tyler, medindo suas palavras com cuidado. Infelizmente, não podemos acomodá-lo sob estas circunstâncias. Há um hotel algumas quadras daqui, menos exclusivo, que talvez possa atendê-lo. Brandon ouviu atentamente, com uma expressão serena. Ele sabia que não estava sendo tratado com o respeito que merecia, mas decidiu enfrentar a situação com dignidade. Eu não estou procurando caridade, respondeu calmamente.
Eu só preciso de um quarto para passar a noite, e sei que há disponibilidade aqui. Tyler, tentando manter o controle da situação diante de outros hóspedes e funcionários, insistiu: Senhor, peço que compreenda. Nosso hotel segue certos padrões. Infelizmente, o senhor não se enquadra neles no momento. Brandon olhou em volta, percebendo os olhares curiosos dos outros hóspedes. Entendo seus padrões, mas não acredito que a aparência deva determinar o serviço que uma pessoa recebe, retrucou ele, sua voz firme, mas não elevada. Tyler, percebendo que a situação poderia escalar e afetar a reputação do hotel, optou por uma abordagem mais discreta. Se o senhor me acompanhar, tentaremos resolver isso de outra forma, sugeriu, indicando a Brandon que seguisse para um local mais reservado, longe dos olhos dos outros hóspedes. Naquela caminhada até um espaço mais privado, Tyler chamou um segurança, pedindo discretamente que acompanhasse Brandon até a saída dos fundos do hotel. A decisão de Tyler de encaminhar Brandon pela entrada de serviço revelava uma tentativa de evitar mais constrangimentos, tanto para o hotel quanto para Brandon, embora a escolha fosse questionável em termos de respeito e dignidade humana. Enquanto o segurança, um homem de porte robusto e expressão séria, conduzia Brandon pelo hotel, a indignação do idoso era palpável. Ele repetia, com uma mistura de tristeza e firmeza em sua voz, que todos estavam cometendo um grave erro e que desejava apenas uma oportunidade de falar com a gerência para esclarecer a situação. Mas suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos enquanto era arrastado, não pela entrada principal, mas por um corredor menos visível que levava à área de serviço do hotel. Chegando aos fundos do hotel, uma cena inusitada se desenrolava. Karen, responsável pela lavanderia, estava ocupada com as máquinas de lavar quando notou a aproximação do segurança com Brandon. A visão do homem idoso sendo manuseado de forma tão brusca por um segurança claramente mais jovem e mais forte chocou Karen. Sem hesitar, ela interveio, exigindo que o segurança parasse imediatamente. Por que está tratando-o assim? E por que ele está sendo levado pelos fundos? Karen questionou, seu tom de voz cheio de surpresa e desaprovação. O segurança, apesar de firme em seu dever, respeitava Karen e reconhecia sua autoridade naquela área do hotel. Ele soltou Brandon, justificando sua ação como apenas o cumprimento de ordens. Estou apenas seguindo as instruções do supervisor. Se não concorda, fale com a gerência, ele respondeu, sua expressão revelando um desconforto com a situação. Karen, no entanto, não estava satisfeita com a resposta. Ela olhou para Brandon, agora livre do agarre do segurança, e disse resolutamente que a área de serviço estava sob sua jurisdição e que ela tomaria as rédeas da situação. A partir de agora, ele é minha responsabilidade, afirmou ela, dirigindo um olhar desafiador para o segurança que, sem argumentar mais, deixou o local, murmurando que agora era problema dela. Brandon, ainda tentando recuperar o fôlego e a dignidade, olhou para Karen com gratidão. Ela, percebendo o desconforto e a injustiça que Brandon havia sofrido, decidiu não apenas oferecer um refúgio temporário, mas também buscar uma maneira de resolver a situação de forma justa. Enquanto isso, Brandon refletia sobre a inesperada bondade de Karen, contrastando drasticamente com o tratamento que recebera anteriormente, e começava a explicar sua situação, esperançoso de que talvez ainda pudesse encontrar justiça e respeito dentro das paredes daquele hotel que inicialmente pareciam tão acolhedoras. Karen, vendo que Brandon sentia algumas dores, se aproximou, estendendo-lhe uma aspirina. Pode me chamar de Brandon, respondeu ele, com um suspiro de exaustão enquanto aceitava gentilmente a medicação. Agradecido pelo gesto simples de cuidado, ele observava Karen, cuja bondade parecia ser uma luz nesse dia tumultuado. Após o breve episódio com a aspirina, Karen comentou casualmente que seu turno no hotel havia acabado e que estava apenas aguardando seu marido para ir para casa. Nesse momento, duas camareiras que passavam por ali, notando a presença de Brandon ao lado de Karen, não perderam a oportunidade de fazer um comentário jocoso. Elas riram e provocaram Karen, sugerindo de forma sarcástica que ela estava trocando seu marido por Brandon, descrevendo a situação de maneira exagerada como o fundo do poço. Karen, embora habituada aos gracejos das colegas, sentiu-se um pouco envergonhada, mas não deixou transparecer. Ora, que engraçadas vocês duas, não? Vão trabalhar, vão, rebateu ela, dispersando as camareiras com uma resposta rápida e um aceno de mão. As camareiras se afastaram ainda rindo, deixando Karen e Brandon sozinhos novamente. Brandon, que tinha sorrido do comentário atrevido, mas percebendo que Karen parecia um pouco perturbada pelo comentário das camareiras, gentilmente perguntou sobre o marido dela após as duas terem se afastado.
Karen respirou fundo, olhando para Brandon com uma expressão que misturava abertura e uma ponta de tristeza, pronta para compartilhar sua história pessoal. Meu marido, Henry, ele, e Karen começou pausando por um momento para reunir suas palavras. Henry era como qualquer outro, cheio de vida e planos. Mas tudo mudou drasticamente um dia, quando ele foi atropelado por um motorista que avançou o sinal vermelho. Ela explicou que o impacto foi tão severo que Henry sofreu ferimentos graves, resultando na perda de uma de suas pernas. Eles o levaram às pressas para o hospital, e os médicos fizeram o que puderam, mas a perna dele estava além de qualquer possibilidade de salvação. Foi amputada. Karen continuou, sua voz firme, mas claramente carregada de emoção ao relembrar aqueles momentos difíceis. Karen compartilhou como Henry lidou com a perda. Você sabe, ele nunca desmoronou, mesmo nesse momento. Ficou triste, é claro, mas sempre grato por ainda estar vivo. Ele diz que ainda tem muito pelo que viver, apesar de tudo. Seu rosto mostrava um misto de orgulho e preocupação pelo marido, que, apesar das adversidades, continuava a encarar a vida com esperança. Ela também falou sobre a vida antes do acidente. Henry cresceu sem conhecer o pai e perdeu a mãe para o câncer quando ainda era adolescente. Passou muito tempo em uma casa de amparo antes de conseguir se estabilizar. Karen descreveu como ele tinha trabalhado duro para superar seu passado difícil, terminando os estudos e encontrando nela uma parceira com quem construir uma nova vida. Depois que nos casamos, juntamos nossas economias para comprar nossa pequena casa na periferia e o carro que ele usa para trabalhar como motorista de aplicativo, ela concluiu, mostrando como, apesar dos desafios, eles haviam construído uma vida juntos baseada em esforço e amor. Brandon ouviu atentamente, sua expressão agora uma mistura de empatia e respeito. Ele reconheceu em Karen e seu marido a mesma dignidade que ele buscava para si mesmo. A conversa entre eles não apenas serviu para quebrar as barreiras do preconceito, mas também para criar um vínculo de compreensão mútua e respeito pela luta e dignidade humanas, independentemente das circunstâncias externas ou da percepção dos outros. Ela sorriu levemente ao mencionar a casa pequena e simples onde viviam na periferia da cidade e o carro popular que haviam adquirido com anos de economia e sacrifício. Naquele momento, a conversa foi interrompida pelo som de um carro que se aproximava. Era Henry, chegando para buscar Karen no trabalho. Brandon, que tinha ouvido atentamente a história de superação e desafios do casal, sentiu um respeito profundo por ambos. A chegada de Henry ofereceu a Brandon uma chance de conhecer o homem sobre quem tanto ouvirá. Quando Henry chegou ao hotel para buscar Karen, Brandon ainda estava com eles, aguardando para resolver sua situação no hotel. Enquanto Karen finalizava seus afazeres, Henry e Brandon tiveram a oportunidade de conversar brevemente no carro, um momento que permitiu que Henry visse a exaustão e o desconforto de Brandon, que não tinha um lugar para passar a noite. Percebendo a situação, Henry olhou para Karen assim que ela entrou no carro e, após uma troca de olhares compreensiva entre o casal, Karen se voltou para Brandon com uma expressão acolhedora. Brandon, ela começou hesitando um momento como se procurasse as palavras certas. Parece que você teve um dia realmente difícil e não queremos que você tenha que se preocupar com onde vai ficar esta noite. Henry assentiu, apoiando a ideia de Karen. Por que você não vem conosco para casa? Ele sugeriu gentilmente. Não é muito, mas estaremos felizes em compartilhar nosso espaço com você. Pelo menos você pode descansar e decidir os próximos passos com a cabeça clara. Brandon, visivelmente tocado pela generosidade do casal, hesitou inicialmente, não querendo impor, mas a sinceridade nos olhos de Karen e Henry foi reconfortante. Estou realmente agradecido, respondeu Brandon, sua voz baixa, mas cheia de gratidão. Aceito sua gentil oferta. Obrigado, de verdade. Com isso, eles partiram juntos, deixando o hotel, rumo à casa modesta, mais acolhedora de Karen e Henry. Essa noite não apenas proporcionaria a Brandon um lugar seguro para descansar, mas também fortaleceria um vínculo inesperado entre pessoas que haviam sido estranhos apenas algumas horas antes. Brandon, após a turbulenta experiência no hotel, encontrou-se mergulhado em uma atmosfera completamente diferente enquanto seguia Karen e Henry para o carro. A oferta inesperada de Karen para visitar sua casa surgiu como um refúgio diante do caos. Embora inicialmente hesitante devido ao cansaço e à situação não resolvida no hotel, a gentileza e a humanidade que Karen e Henry exibiram convenceram a aceitar o convite. Durante a viagem até a casa, Brandon observou a maneira como Henry manobrava o carro adaptado. A habilidade com que Henry dirigia, apesar de sua deficiência física, era impressionante e refletia seu espírito resiliente. Henry conversava de maneira fácil e natural, criando um ambiente acolhedor e descontraído no carro.
ele não se lamentava sobre as adversidades que enfrentava, pelo contrário, mantinha uma atitude positiva, até mesmo brincando sobre sua necessidade de se exercitar mais, apesar das dificuldades óbvias que isso implicaria. Ao chegarem à casa modesta de Karen Inge na periferia da cidade, Brandon foi recebido com uma hospitalidade calorosa que só reforçava a admiração que ele já sentia pelo casal. A casa, embora simples, era um lar cheio de carinho e vida, onde cada objeto parecia ter uma história para contar. As horas que passaram conversando desdobraram-se naturalmente, e o tempo parecia fluir de maneira diferente ali. Karen, sensível e atenta, notou que Brandon poderia estar precisando de mais do que apenas algumas horas de descanso. Ela gentilmente ofereceu que ele passasse a noite, considerando que ele talvez não tivesse outro lugar para ir naquele momento. Brandon, tocado pela generosidade do casal e sentindo uma paz que há muito não experimentava, aceitou a oferta. À noite encontrou Brandon dormindo no sofá antigo na sala, que, apesar de sua idade, era surpreendentemente confortável. Enquanto dormia, ele refletia sobre as voltas que a vida dá e como, às vezes, em meio às dificuldades, encontramos bondade e compreensão em lugares inesperados. A experiência não apenas proporcionou a Brandon um refúgio físico, mas também emocional, permitindo-lhe reavaliar a importância das relações humanas e a capacidade de empatia e apoio mútuo que ainda existem em um mundo frequentemente indiferente. Brandon, com a postura de alguém que tinha passado a noite refletindo sobre sua situação, seguiu Karen Inge de volta ao hotel, determinado a resolver o conflito que tinha enfrentado. Embora Karen estivesse preocupada com a possibilidade de um confronto ainda maior, Brandon entrou pelos fundos do hotel com um novo propósito. Ele estava decidido a não deixar que a injustiça do dia anterior se repetisse. Ao chegar ao lobby, ele viu Kate conversando com uma mulher elegantemente vestida, identificada pelo crachá como Lisa, a gerente do hotel. O momento em que Brandon se aproximou foi tenso, com Kate claramente perturbada ao vê-lo novamente, em um estado ainda mais desalinhado do que no dia anterior. Ela se desculpou rapidamente com a gerente e foi ao encontro de Brandon, já advertindo de que ele precisava sair. No entanto, a intervenção de Brandon foi rápida e direta, ignorando Kate e dirigindo-se imediatamente a Lisa. Sua fala era firme e carregada de autoridade, revelando uma reviravolta surpreendente. Ele estava em uma posição muito mais influente do que sua aparência inicial sugeria. Lisa, como é que você está administrando as coisas por aqui? Eu estava a um passo de te dar uma promoção, de colocá-la na gerência de mais hotéis da nossa rede. Mas parece que essas pessoas aqui não fazem a menor ideia para quem elas trabalham. A revelação de Brandon como alguém significativo dentro da rede de hotéis mudou completamente a dinâmica da conversa. Lisa, que até então parecia composta e confiante, empalideceu diante das implicações do que Brandon dizia. A acusação de uma gestão deficiente e o desconhecimento de sua equipe sobre a identidade de um dos principais executivos da empresa eram graves. A situação forçou Lisa a reavaliar não apenas a abordagem do hotel em relação ao tratamento dos hóspedes, mas também suas políticas de hospitalidade e julgamento baseadas em aparências. Brandon, com sua posição revelada, agora tinha a atenção completa de Lisa, que precisava agir rapidamente para corrigir o erro e possivelmente salvar sua própria posição e reputação dentro da empresa. Brandon continuou explicando que sua aparência desleixada era devido ao trabalho voluntário em um abrigo de animais e que havia escolhido o hotel por ser um dos mais próximos quando se viu sem celular para chamar um carro. Ele enfatizou que o tratamento que receberá era inaceitável não apenas porque ele era o proprietário, mas porque qualquer pessoa merecia respeito e consideração, independentemente de sua aparência. Lisa concordou, visivelmente abalada e comprometida a fazer mudanças. Brandon então afirmou que haveria uma revisão completa das práticas de atendimento ao cliente do hotel e que as posições de todos. Ele destacou a atitude de Karen, que havia demonstrado compaixão e humanidade, como um exemplo do tipo de comportamento que ele valorizava e esperava de todos os seus funcionários. Brandon continuou dizendo que situações como aquela serviam como um lembrete crítico de que as estrelas de um hotel não refletem apenas seu luxo ou serviço, mas também como trata as pessoas. Ele deixou claro que esperava ver melhorias significativas e que estaria acompanhando de perto para garantir que as mudanças fossem implementadas. Quanto a você, Kate, disse Brandon, olhando-a firmemente, parte do que precisamos aqui é uma compreensão real do que significa estar em cada função deste hotel. Você julgou mal não apenas um hóspede, mas o proprietário, baseando-se apenas na aparência externa. Mas, mais profundamente, isso revela uma falta de respeito e empatia pelas diferentes jornadas das pessoas que entram por nossas portas. Lisa escutava atentamente, sabendo que as próximas palavras de Brandon delineariam as consequências e as medidas a serem tomadas. Brandon continuou,
Por isso, acho que será benéfico para você passar algum tempo trabalhando na área de serviço. Lá, você não usará roupas bonitas, joias, sapatos de salto ou maquiagem. Isso não é um castigo, mas sim uma oportunidade para você entender e respeitar o trabalho duro e essencial que nossa equipe de serviço realiza todos os dias. Kate, visivelmente desconfortável e talvez um pouco humilhada com a proposta, tentou protestar. Mas isso me faria sentir humilhada, rebaixada. É inaceitável, ela respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Brandon, mantendo a calma, respondeu com firmeza. Quer dizer que você acha que ser cozinheira, faxineira e camareira é ser humilhada? Acha que essas pessoas não estão à sua altura? Pois saiba que elas são muito dignas. E punição é o que você causa a todos nós com a sua arrogância. A única coisa inaceitável aqui é a sua falta de humildade. Kate, ainda resistente e abalada com a possibilidade de trabalhar na área de serviço, pediu um momento para pensar. Brandon concordou, dando-lhe algum tempo para refletir sobre a oferta e suas implicações. Ele deixou claro que a decisão de aceitar ou não a proposta de estágio seria crucial para determinar seu futuro no hotel. Essas palavras deixaram claro que a experiência seria uma forma de Kate ganhar perspectiva e talvez redenção, ao vivenciar a realidade dos colegas que ela subestimava. Brandon olhou para Lisa, indicando que esperava que ela implementasse essa medida como parte do esforço de reformulação da cultura de serviço do hotel. A experiência visava não apenas ajustar a conduta de Kate, mas também fortalecer a equipe como um todo, promovendo uma compreensão mais profunda e respeitosa de todas as funções dentro do hotel. Lisa, a gerente, apoiou a decisão de Brandon, reconhecendo que a situação havia revelado uma falha significativa na cultura de serviço do hotel. Ela interveio, dizendo, Kate, nós falhamos como equipe ao não reconhecer e valorizar cada hóspede. Esta é uma oportunidade para crescermos como profissionais e como pessoas. Quanto a Karen, Brandon expressou seu profundo agradecimento e reconhecimento pelo seu comportamento exemplar. Ele anunciou que ela receberia um aumento e uma promoção por sua capacidade de manter a dignidade e a humanidade no trato com os hóspedes, demonstrando os valores fundamentais que ele desejava ver em todos os funcionários da rede de hotéis. Enquanto isso, Brandon, mais determinado do que nunca a implementar mudanças significativas na maneira como o hotel operava, começou a esboçar planos para treinamento e empatia, destinados a todos os níveis da equipe, para garantir que o incidente não se repetisse e que o hotel realmente pudesse oferecer uma experiência 5 estrelas a todos os seus hóspedes. O impacto das palavras de Brandon ainda ressoava no hotel. A abordagem direta de Brandon não apenas fez a todos reconsiderar seus pontos de vista sobre as diversas funções dentro do hotel, mas também a importância de tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, independentemente de seu status ou papel. Após os eventos no hotel, o dia seguiu, e a vida de Karen Henry voltou à sua rotina normal. No entanto, uma surpresa os aguardava no fim da tarde de um dia aparentemente comum. Um homem bem vestido em terno e gravata apareceu à porta de sua modesta casa. Ele se apresentou educadamente, explicando que estava ali a mando de Brandon. Karen, já ciente de quem Brandon realmente era, o proprietário do hotel onde trabalhava, sentiu uma mistura de surpresa e ansiedade ao ver um representante dele em sua porta. O homem começou por transmitir a gratidão de Brandon pela bondade que Karen havia mostrado, destacando como suas ações tinham causado uma impressão profunda nele. Ele então prosseguiu com as notícias que Brandon havia enviado e receberia uma prótese de perna de alta qualidade e acompanhamento fisioterapêutico para ajudar com suas dores e melhorar sua mobilidade. Além disso, o casal receberia uma nova casa, mais espaçosa e em uma localização mais conveniente, próxima à área comercial da cidade. Esta casa facilitaria tanto o acesso de Henry ao trabalho quanto de Karen ao hotel. Finalmente, o representante fez uma oferta que poderia mudar a vida de Karen significativamente. Brandon queria financiar um curso intensivo de administração para Karen. O objetivo era prepará-la para assumir uma posição de liderança no hotel, reconhecendo suas habilidades inatas de gestão e empatia. Karen e Henry ouviram atonitos, quase não acreditando na generosidade das ofertas. Eles estavam profundamente agradecidos e emocionados por serem reconhecidos dessa maneira tão substancial. O representante explicou que Brandon acreditava que atos de bondade e humanidade como o deles eram raros e extremamente valiosos em um mundo frequentemente indiferente e egoísta. Reconhecendo o impacto que tais mudanças teriam em suas vidas, Karen e Henry aceitaram as ofertas com corações cheios de gratidão. Eles sabiam que isso não apenas melhoraria suas condições de vida, mas também daria a eles a chance de crescer e contribuir ainda mais significativamente para a comunidade ao redor.
Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!